E outras vezes, nós às vezes erramos por não conhecer o nosso regulamento. Eu estive na Vila Militar e muitas das vezes eu fazia perguntas simples, os meus colegas, e ele não sabia responder, porque ele estava por fora daquele regulamento. Nossa vida espiritual não é diferente. Quantas e quantas vezes nós temos errado, sabendo que vai vir a correção daí a pouco, porque aquela correção não é injusta, é baseado na Bíblia. E muitas das vezes nós mesmo assim achamos que estamos certos, porque Deus teria que ter paciência da gente, embora nós estamos totalmente fora daquele regulamento que é a Bíblia. Eu faço um alerta que nós conheçamos mais a Bíblia, para que pecamos e erramos menos. Bem, então, o presbítero Josias, ele falou que uma das necessidades de nós conhecermos a Bíblia tem a ver com uma regulamentação, né, para as vidas. E regulamento espiritual, né? E esse regulamento, conforme o irmão falou, o irmão corrija ou complemente aí, ele tem a ver com o conhecer os procedimentos que devemos ter em nossa vida diária, né? O que são os procedimentos? O que eu vou fazer, né? Como eu devo agir? E tem, o irmão citou aí, quando falou, tem as consequências. Hoje não usa mais trema, né? Consequência. Essa reforma ortográfica aí, hoje não temos mais trema. Daqui a alguns anos, a linguiça vai virar linguiça, né? Porque o trema não separa mais. Então, eu entendi isso do que o irmão falou. Nós temos alguns procedimentos a seguir, né? No caso, o irmão falou espiritualmente, e temos as consequências. Nós podemos lembrar, quando Deus deu, vou usar a palavra que o irmão usou, o regulamento, e esse regulamento, para eles naquele momento já era o conhecer a Bíblia. O Antigo Testamento, quando Deus deu a lei, o que eles estavam fazendo? Eles estavam conhecendo a Bíblia. Nós podemos usar esse termo. É claro que a Bíblia, no contexto do Antigo Testamento, estamos falando da lei, né, da Torá, enfim. Mas nós podemos dizer, até por ser o mesmo texto, né, eles estavam conhecendo a Bíblia. E para que Deus deu a eles o conhecer a Bíblia? Para que Deus deu a eles os regulamentos? Para que eles pudessem seguir procedimentos corretos, de acordo com a direção que Deus dava ao povo, e para que as consequências fossem adequadas, porque Deus colocou para eles a palavra, falou: olha, coloco diante de vocês o bem e o mal. Vocês têm que escolher o bem para quê? Para que vocês vivam. Então, Deus mostrava o regulamento, que incluía os procedimentos que eles deveriam estar praticando, e mostrava as consequências. A consequência de você seguir os procedimentos que Deus estabeleceu seria o quê? A bênção sobre o povo. E o contrário, de não se seguir o regulamento, as consequências também estavam escritas lá, né? Então, quando Deus deu a conhecer a sua palavra, vamos usar mais uma vez aqui o nosso título, quando Deus deu ao povo a conhecer a Bíblia, Ele mostrou as consequências benéficas do seguir os procedimentos que Ele estabeleceu e, ao mesmo tempo, as consequências maléficas do não seguir o que Ele estabeleceu, né? Então, sempre com justiça, porque imagine um Deus que cobra de nós o que Ele não nos comunicou. Aí vai ficar igual aquela história do altar do Deus desconhecido, né? Vamos deixar
um altar aqui para o Deus desconhecido, como se não bastasse termos uma dezena, vamos deixar aqui um altar vazio para um Deus desconhecido, para que esse Deus que nós não conhecemos não se sinta desfavorecido e desta forma ele venha com ira sobre nós, né? Despejar sua ira sobre nós. Então, vamos deixar um altar vazio aqui, porque aqui é o Deus que nós não conhecemos. Nós temos 300 deuses, mas deixa um lugarzinho aqui. Quer dizer, isso, até no campo da fé, fica um pouco complicado, né? Mas a verdade é que nós buscamos a um Deus que se fez conhecer, né? E como ele se fez conhecer? Através da Bíblia, através da palavra, através da Torá, através das leis, dos mandamentos, né? E sim, existem regulamentos, conforme o presbítero Josias falou, que envolvem procedimentos e as consequências através do cumprimento dos procedimentos, né? Então, o presbítero Josias falou que é importante conhecer a Bíblia por causa disso, regulamentos e consequências. Alguém mais gostaria de acrescentar qual a importância de conhecer a Bíblia? O que mais seria? Alguém mais gostaria de falar? Não? Então, sim. Coloca sempre no caminho certo. Às vezes o cristão, se ele tenta sair do caminho, né, a palavra de Deus orienta e faz voltar para o caminho certo. Ali na própria lição falando sobre isso. E ela que nos corrige, nos anima, tudo, né? A palavra de Deus tem que ser tudo na nossa vida, né? Então, mais uma contribuição que vamos dizer assim, no âmbito individual, pessoal, né? Que seria, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra aqui, correção, né? Então, correção. Que diz respeito no procedimento individual, conforme a irmã citou a própria lição, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, a correção, porque você considerando que já começou uma caminhada, que você já tem uma direção a tomar, então a correção significa, dentro daqueles regulamentos que o presbítero Josias citou, né, a palavra regulamento, dentro desses regulamentos que Deus deu a conhecer na Bíblia, em algum momento, esse regulamento não estará sendo observado. E quando se fala a palavra correção, uma coisa interessante, é que há oportunidade de se corrigir o rumo, né? Há oportunidade de se voltar para o caminho certo, para o procedimento certo, para as consequências certas. Então, há a possibilidade de uma correção de rumo. Então, assim, nessas primeiras palavras que os irmãos participaram, nós vemos que existe uma necessidade justificável, né? Nós temos que saber a direção a seguir e nós temos também que saber que, ainda que nós venhamos a errar a direção, nós temos a possibilidade de voltar para essa sábia direção da palavra, né? Errar a direção, se a gente for falar aí em errar o alvo, essa é a definição de pecar, né? Definição de pecado é errar o alvo. Então, a necessidade de conhecer a Bíblia mostra para nós que ela é importante para nós evitarmos o quê? O pecado, o erro, mas se acontecer, nós temos a possibilidade de retornar e retomar o rumo certo. Não é isso? Então, isso, a palavra de Deus, nós olhamos para o povo, e a jornada do povo de Deus lá no Antigo Testamento, ela é permeada por isso aqui que nós falamos. Você tem a lei, né? O povo tem a lei do Senhor, e em alguns momentos você tinha também
situações onde o povo não atendia, onde o povo não correspondia àquilo que já havia sido estabelecido na lei. E aí o que acontecia? Vinha a correção e o povo retomava a sua direção conforme, vou usar novamente a palavra do presbítero Josias, conforme o regulamento que Deus deu a eles. Então isso daqui permeia a vida da gente, né? Não tem para onde correr. Agora, como compreender hoje, quando as pessoas falam assim, esse negócio de teologia, a teologia não serve para nada, só serve para criar divisões, só serve para criar, né, pensamentos que afastam o homem de Deus, etc, etc. Há pessoas que são contra a teologia. Mas o que acontece? A teologia, ela tem a ver com conhecer a Bíblia. Pela área do conhecimento. Por exemplo, eu vou fazer aqui um pequeno gráfico sobre a questão do conhecimento. E as pessoas, às vezes, eu até entendo algumas motivações que levam as pessoas a terem um tipo de argumento como esse, só que elas têm que rever os seus argumentos. Porque a motivação ela pode gerar uma argumentação equivocada. Às vezes a motivação está até correta, mas a argumentação pode seguir um caminho não muito... É como se fosse um desenho matemático, isso aqui, que a gente aprende os conjuntos, né? Faz aquele conjunto onde você faz uma linha e você faz uns pontinhos aqui, aí você chama isso aqui de conjunto A. Aí você vai dizer que o que está dentro do círculo, né, pertence ao conjunto A. E o que está fora do círculo não pertence ao conjunto A. Uma coisa bem simples, né? Você tem uma bolsa, aí dentro da bolsa você tem uma caneta, um lápis e uma borracha. Isso pertence àquela bolsa. O que estiver fora, um caderno está fora da bolsa, não pertence. É uma questão bem simples, né? Então, esse diagrama aqui tem a ver com o pertencimento, né? Relativo a conjuntos. Um desses conjuntos, eu vou chamar de verdade. O outro conjunto, eu vou chamar de crenças. Esse conjunto aqui, ele é crença. Esse aqui é a verdade. Depois a gente fala ali do restante desse gráfico aí. Por enquanto, vamos deixar só esses dois conjuntos aqui. Qual a diferença entre crença e verdade? O que nós poderíamos dizer sobre isso? Quem poderia dizer assim, olha, eu acho que crença é isso, eu acho que verdade é isso. É a mesma coisa? Crença, a gente pode crer em muita coisa e crer nas coisas erradas. Sim. Verdade, né? Então, crença e verdade não são sinônimos. Mas em algum momento podem ser a mesma coisa? Existe algum instante onde uma crença é verdadeira? Sim. Então estou vendo que os irmãos, na sua maioria, estão concordando, né? Sim, né? O Natan está falando que sim também. Então, tem aí um meio lá, meio cá, né? Não é sinônimo. Crença, segundo os irmãos estão falando, ele não é sinônimo de verdade, porque eu posso acreditar na coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, né, os irmãos concordam que pode haver alguma crença que tenha
o conteúdo verdadeiro, né? Presbítero Natan falando também. Então, isso que nós falamos aqui em palavras é o que está aqui. Você vai ter o conhecer a palavra. Esse diagrama tem a ver com conhecimento, tá, irmãos? Conhecer. Então, conhecer a palavra, ele vai passar por isso aqui também. Então, nós vemos que há crenças e que há o que é verdade não vamos assim entrar profundamente assim, o que é a verdade? Não vamos filosofar tanto hoje. Vou usar uma definição bem curta da verdade. E se eu não me engano, essa definição é de Agostinho, a verdade é o que é, ponto. Vamos ficar com essa definição de verdade, tá bom? A verdade é o que é, né? Não vamos filosofar sobre a verdade aqui, citar nomes e questionamentos, não. Uma coisa simples aqui, que não é o nosso objetivo entrar no tema verdade, mas vamos partir do princípio que a verdade é o que é. É algo que a laranja vai ser chamada de banana, mas ela vai continuar sendo laranja. A laranja é o que é, ela é laranja. A verdade é o que é, não importa do que eu chame a laranja, ela vai continuar sendo laranja. Então, a verdade é o que é. A crença já é, como a palavra está dizendo, aquilo no que eu acredito, né? Aquilo que eu entendo que existe. Seja no mundo espiritual, conforme nós estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus, né, que tem muito a ver com o mundo espiritual, mas que muitas vezes tem a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou citar um exemplo comum, que nós estamos passando por esse período no nosso país agora, a questão política. A política, ela envolve crenças. Eu não estou discutindo se são verdadeiras ou não, né? Só estou apenas fazendo uma afirmação simples, que a política envolve crenças. As pessoas acreditam que determinado partido ou determinado político vão fazer isso ou aquilo. Outras já desacreditam por entenderem que algumas dessas crenças estão afastadas da verdade. Porque quando eu for eleito, eu vou acabar com a miséria no país. Bom, isso é uma frase que ninguém vai acreditar nela em sua sã consciência, né? Porque eles acabam, via de regra, com a miséria em suas próprias casas primeiro. Então, enfim. Mas, brincadeiras à parte, a questão da política, ela envolve algum tipo de crença. Então, assim, nós podemos entrar em vários assuntos e citar crenças e verdades, né? E com relação ao conhecimento da Bíblia, existe crença e existe verdade. Vamos à participação com o presbítero Josias. Pastor, se tratando para o mundo, eu acho que nós possamos ser crente e verdadeiro, porém estarmos num caminho errado. Então, veja só, há um palavreado aí fora que diz que poderá ter salvo dentro das igrejas que não segue Cristo. Até nós, pela nossa doutrina presbiteriana, nós defendemos que até nos centros espíritas, macumba e etc., tenha salvo ali. No dia certo, ele vai ser trazido dali para o meio das ovelhas. No dia certo. Mas, tratando de crente e verdade, tem que saber crente de quê? Às vezes nós somos crentes, sim, e somos crentes verdadeiros, mas crente de quê? Então nós vemos que às vezes o elemento está seguindo um regulamento da sua doutrina espiritual e é um camarada verdadeiro, porém numa parada errada. Ele está enquadrado no regulamento daquela seita que ele está, porém crente também daquela seita que ele está, mas está crente no demônio, crente no Satanás, e é um verdadeiro seguidor. Porém, a Bíblia diz bem clara,
errares por não conheceres as Escrituras. A Bíblia não deixa mole para ninguém. Temos que estar atento a ver aonde está a verdade. Sim. Então, vou citar esse exemplo que o irmão citou. As pessoas falam que, né, pode existir em certos lugares pessoas que também são salvas e não seguem a Cristo, né? Então, quando a gente diz assim, as pessoas falam e damos sequência, são crenças. Quando a pessoa fala isso, é porque a pessoa crê nisso, senão não falaria. Só que nós vamos ter que analisar isso e ver se essa crença pode ser verdadeira ou não. Uma coisa é eu dizer, eu acho que ali naquela instituição que tem a seita X, pode ter uma pessoa salva em Cristo. Então, assim, essa crença minha é verdadeira? Como é que eu vou... né? Por exemplo, a pessoa fala, Deus é um só, Deus é amor. Sim. Mas as pessoas, às vezes, esquecem de dizer que Deus é justiça, por exemplo. Então, as frases, eu vou colocá-las aqui no conjunto das crenças. Se elas são verdade ou não, então nós vamos colocar uma outra característica aqui para a gente falar sobre isso. Porque quando nós olhamos, por exemplo... Obrigado. Quando nós olhamos, por exemplo, que a gente de vez em quando cita aí a teoria da evolução. Teoria da evolução. Vai dizer que as formas de vida foram se desenvolvendo, né? Houve mutações e os animais foram se transformando geneticamente e hoje temos a variedade que temos e temos inclusive o ser humano aí, pensante. O que existe na teoria da evolução de crença e o que existe na teoria de evolução de verdade? Será que tudo que a teoria da evolução é verdade? Será que parte pode ser considerada por nós? Será que nada pode ser considerado por nós? Então, é um tipo de crença. Alguém vai dizer assim, mas espera aí. Eu estou usando esse exemplo de propósito para a gente entrar na terceira característica aqui, onde se fala de crença e verdade. Alguém vai dizer assim, mas espera aí, o cientista fala sobre a teoria da evolução. Então, como é que o cientista fala sobre a teoria da evolução? São cientistas. Então, dentro da questão do conhecimento, nós vamos ter, por exemplo, o conhecimento científico. Deixa eu passar para cá, que aí eu escrevo. O conhecimento científico. Nós temos também um conhecimento chamado empírico. Antes de falar do conhecimento científico, eu quero falar do conhecimento empírico. O conhecimento empírico é aquele conhecimento que vem da nossa prática, das nossas experiências, do nosso dia a dia. Por exemplo, você vai ter irmãos que vão levantar um templo aí, uma casa, e você pergunta, qual foi a universidade, a faculdade de engenharia civil que você cursou? E ele vai dizer, não, eu não sou engenheiro civil. Mas ele é hábil, ele vai e levanta aquela parede lá, aquela casa, às vezes melhor até do que um técnico faria sem ter a prática. Então, por exemplo,
Eu vi um documentário a respeito dos moinhos no sul do Brasil. Moinho, prédio, é praticamente um prédio, eu vou chamar de prédio, né? Construções enormes, de madeira, complexas, com engrenagens, com, né? Um moinho. E um homem que participou de diversas construções ali, ele declarou, olha, nós fizemos isso tudo baseado na nossa tradição, baseado no nosso conhecimento, sem ter um estudo disso ou daquilo. Então, é claro que vai ter, no pano de fundo, algum conhecimento científico, mas não declaradamente. Ele, na verdade, ele vai ser um conhecimento empírico, uma prática, um dia a dia. Né? Esse é o conhecimento, aquilo que eu experimento, aquilo que eu pratico, aquilo pelo que eu passo. O conhecimento científico, ele já vai um pouquinho além do conhecimento empírico, do conhecimento prático, no que diz respeito a causa e efeito. Então, o homem vai lá, constrói um moinho e faz aquela pá hidráulica, né, onde a água vai passar naquela roda e vai gerar o movimento. Então, o conhecimento científico ele já vai explicar para você qual é a causa daquele moinho estar trabalhando. O empírico vai mais no efeito. Ó, se eu construir essa roda e fizer uma água passar aqui, vai funcionar, vai rodar, vai fazer o moinho girar. Isso é um conhecimento empírico. Eu sei que se eu construir daquele jeito vai funcionar. Mas o que o conhecimento científico vai? Ele vai um pouquinho antes e ele vai explicar para você. Ele vai usar a física, vai usar a hidráulica, vai usar inúmeras ciências para explicar o porquê que aquela roda vai estar girando, com que velocidade, o que força que ela vai exercer, que torque, o que eu consigo moer naquele moinho. Se eu colocar um pedaço de rocha lá, ele vai moer? Ou não? Ele vai moer somente grãos? Então, o conhecimento científico ele já vai dar detalhes, né, da causa, e não vai apenas olhar para o efeito. Quando nós olhamos para o conhecimento da Bíblia, nós temos algum tipo de conhecimento prático, algum tipo de conhecimento empírico. Quando a gente fala de Bíblia, como, por exemplo, o presbítero Josias falou, regulamento espiritual. Né? Regulamento espiritual. Qual seria a parte prática desse espiritual aí? A parte prática, vida espiritual, tem parte prática? Tem? Sim? Não? Tem, né? Quais seriam as partes práticas da vida espiritual? Quais são? Qual é a parte prática da vida espiritual? Uma atitude de investigação da Bíblia. É uma atitude que eu posso tomar. O que mais que a gente pode falar isso? O que tem na vida espiritual que você pode dizer assim? Ah, eu sou cristão. O que mais, além disso? Quando você leva outra pessoa a conhecer a Jesus. Ou seja, a comunicação da fé para outras pessoas. Né? Então, uma prática. Sim. Os meios de graça. Oração, sim, também. Ceia. Sacramentos. Sim. Isso tudo faz parte desse lado prático da fé. Né? Não é apenas uma declaração, mas são atitudes que a gente toma. Mas, com relação a você, olha, vou citar o que foi falado aqui. Eu estudo mais, investigo a Bíblia, eu comunico a minha fé a outras pessoas, eu participo dos sacramentos. Isso vai me levar a quê? A uma experiência com Deus. Certo? Vai nos levar a uma experiência com Deus. Isso tem a ver com uma questão empírica, prática. Quando nós olhamos a questão prática,
nós olhamos a atitude que a pessoa tem através daquilo que ela crê, sem necessariamente você encontrar uma explicação, vamos, por exemplo, citar científica. Quando se faz o estudo de algumas civilizações afastadas, né, da sociedade, por exemplo, ocidental, estão mais retiradas, por que é que você normalmente encontra povos ou tribos que têm algum tipo de adoração, algum tipo de Deus, né? Quem foi lá, né? No desenvolvimento das sociedades, ninguém chegou lá com um regulamento, olha, existe um Deus assim, um Deus Sol que deve ser adorado, né? Isso foi uma coisa o quê? Transmitida de geração a geração, uma coisa vivida, uma coisa prática. E isso tem a ver com a vida do cristão também. Irmãos, já vão entender onde é que a gente vai chegar. Então a gente entende que tem a parte prática da fé. Tem a parte íntima. O nosso contato com Deus. A nossa experiência com Deus. Posso chamar assim, experiência com Deus, né? Agora a pergunta. Eu vou encaixar isso tudo aqui no conjunto da crença. Vamos ver se ele faz parte do conjunto da verdade ou não. Toda experiência que eu digo, eu tive uma experiência com Deus, à luz do conhecimento bíblico, ele pode ser verdadeiro sempre, pode ser verdadeiro às vezes, nunca é verdadeiro, A, B ou C. A pessoa diz, olha, eu tive uma experiência com Deus. Depende da experiência. Por que depende da experiência? Porque existem experiências que as pessoas alegam ter tido com Deus que não são experiências que estão de acordo com a Bíblia. Ah, então. Repete essa frase aqui no microfone. É de brincadeira comigo. Tá, desculpa aí, perdão aí a todos. Nem sempre, porque quando uma pessoa alega ter uma experiência, é preciso que nós vejamos a qualidade dessa experiência. Por quê? Porque muitas experiências que as pessoas alegam ter sido de Deus não estão registradas na Bíblia ou em qualquer outro episódio da história da igreja, em qualquer época. Seja se você lê Agostinho, qualquer um desses que eu não li, mas enfim, eu conheço alguma coisa. Você não vai ver ninguém rodando, por exemplo. Só isso. Ok, ele deu um exemplo deu um exemplo de experiência aí. Mas então, por que eu pedi para ele repetir isso? Sim, por favor. Tem um exemplo de Nicodemos, né? Nicodemos era um mestre, ele era uma opção de Deus. Ele tinha a verdade e a crença dele, não é? Quando ele foi se encontrar com Cristo, Cristo falou, você tem que nascer de novo, porque ele viu que não tinha nenhuma nem outra, não é? Perfeito exemplo. O presbítero Eduardo está dando, que é a questão de Nicodemos. Lá é necessário nascer de novo. Aí, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, né? Então, a questão da crença, ela nem sempre está no conjunto da verdade. Então, vindo para cá, e aí nós vamos entrar um pouquinho no que o Caio falou, e que o presbítero Eduardo falou aqui agora. Vindo para cá é o seguinte, você vai ter coisas da crença que estão fora do conjunto da verdade. Tem questões da crença, a não ser que você diga que alguém tem um conhecimento perfeito. Ali está alguém que tem um conhecimento perfeito. Tudo que ele crê é verdade. Eu não conheço essa pessoa, além de Jesus Cristo. Você tem o conhecimento da verdade, tem o conjunto da verdade, perdão. Não quero dizer que este conjunto todo faz parte do nosso conhecimento. Agora eu vou voltar naquele outro conjunto que eu desenhei aqui, mas eu apaguei. Que é o conhecimento, propriamente dito.
Conhecimento. O que é o nosso conhecimento? O que eu posso dizer que eu conheço? O que eu posso dizer que eu conheço é aquilo que, além de eu acreditar, eu consegui justificar dentro da verdade. Justificar. A palavra que eu estou usando. Não estou usando a palavra provar. Se eu falar ciência, a palavra vai ter que ser provar. Porque se na ciência eu não provar, aquele objeto do conhecimento não faz parte do conhecimento científico. Obrigatoriamente, para ser conhecimento científico, tem que ser provado. Então, aliás, é uma observação que eu parti para a questão do conhecimento e não falei sobre isso. Uma coisa bem simples. Tem dois lados da moeda aí no conhecimento. Você tem o sujeito, aquele que vai conhecer, e você tem o objeto que será conhecido. Você tem o Alex e tem a caneta na mão do Alex. Eu sou o sujeito que tem faculdades mentais, que possui conhecimento, e você tem a caneta que é conhecida por mim. É uma caneta piloto, recarregável, preta, que eu sei que se eu escrever em uma lousa branca e lisa eu conseguirei apagar. Então eu tenho conhecimento sobre o que é isso. Eu sei descrever. E está aqui. E ainda que você diga, voltando àquele exemplo no início, em sua mão está uma laranja, eu vou insistir. Isso daqui não é uma laranja, porque eu descasquei uma laranja e comi hoje de manhã, estava gostosa. E isso daqui não tem o mesmo gosto, então não é uma laranja. Né? Então está provado que eu tenho conhecimento sobre isso. Eu acredito que isso é uma caneta e isto está no campo da verdade através de uma justificação. Vou chamar de J aqui. Através de uma justificação. Né? Está aqui. Então, vamos agora pegar tudo que nós falamos e voltar para o conhecimento bíblico. Para o conhecimento bíblico, por isso que eu pedi para você repetir aquela frase, né? Porque às vezes, não que você tenha falado baixo, mas para que todos ouçam bem, às vezes até quem está lá embaixo, de repente, ouvindo a lição pela caixinha de som, né? Às vezes quando a gente fala fora do microfone, fica silêncio lá. Então, sim. Agora há muita confusão religiosa, né? Várias seitas, e as pessoas não sabem com quem está a verdade. Entendeu? Então, a primeira que aparece, isso aqui, Deus vai fazer isso. Ele vai lá, a verdade está aqui. Jesus está aqui hoje. Jesus está ali, está lá, onde é que está Jesus? Essa confusão religiosa é que a pessoa às vezes não sabe. É o caso do Nicodemos. Ele foi preciso investigar, perguntar para saber quem que era a verdade. Ele sabia a verdade dele, mas não sabia do outro. Isso que o irmão está falando? Isso que o presbítero Dado está falando é muito interessante. Nicodemos fez um tipo de investigação. Qual foi o método de investigação que Nicodemos usou? Um questionário. Ele foi questionando. Jesus falou, é necessário nascer de novo. Aí ele fez uma pergunta, como é que eu vou nascer de novo? Aí depois ele pode ter entendido o que ele perguntou através de um entendimento errado, etc, etc, mas as perguntas são para isso. São para a correção do rumo, né? Como nós falamos até aqui no início, de correção. Que você tem o regulamento, tem o procedimento, tem a correção, né? Quando você está fora. Então ele pode entender que ele estava num rumo errado do entendimento. O Nicodemos. Então, voltando à questão que o Caio falou, que os irmãos aqui participaram. Sim. Exato. Agora, algumas verdades espirituais, Jesus estava ensinando para ele naquele momento. Ele era mestre em Israel. Nicodemos não era um homem sem conhecimento vamos dizer assim, da Bíblia, né? Da Bíblia que eles tinham, que é o Antigo Testamento. Autoridade. Exatamente. Agora, algumas, inclusive a dificuldade de Jesus Cristo com os fariseus, uma das dificuldades foi essa, as verdades espirituais não estavam muito claras para eles, por diversos motivos. Porque se eles tivessem todo o conhecimento das verdades espirituais do Antigo Testamento, eles teriam aceito a Cristo como Messias, né? E o que Jesus Cristo fez?
ele também usou um método de ensino. Ele pegou o Antigo Testamento, ele mostrou as profecias, e ele falou, ó, isto se cumpre no Filho de Deus, isso se cumpre no Messias. Então o Senhor Jesus, nas Escrituras, mostrou quem era o Messias e que era ele mesmo. Então, quando a gente falou de experiência, de conhecimento empírico, de, né, a pessoa falar, olha, Deus falou comigo, Deus isso ou Deus aquilo, então chegamos a uma conclusão aqui, junto com os irmãos, que essa experiência tem que estar à luz da Bíblia, né? Tem que estar à luz da Bíblia. Aí é que vai entrar aqui a questão da justificativa também, novamente. Mudando agora, não estou falando mais de conhecimento científico, nós podemos falar de um conhecimento teológico. O conhecimento teológico, ele não tem a necessidade de provar nada na ciência. Eu não estou dizendo que ele nunca vai andar com a ciência. Eu não estou dizendo que o conhecimento teológico é sempre contrário à ciência. Eu estou dizendo que o conhecimento teológico não tem a necessidade de ter um embasamento científico. Não tem essa necessidade. Porque o conhecimento científico ele necessita de provas. O conhecimento teológico, ele é a revelação da divindade ao homem. A revelação de Deus para o homem. Por exemplo, prove que o Mar Vermelho se tornou em sangue. Prove que, enfim, né? Aí vamos citar principalmente os milagres aí e vamos buscar provas. Não é um conhecimento científico, é um conhecimento teológico. Quando nós olhamos a questão do conhecimento teológico e falamos sobre a questão da revelação de Deus ao homem, como é que nós podemos dizer que Deus se revelou ao homem? Nas Escrituras. Para nós hoje, nas Escrituras. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés não tinha, né, nem os 10 mandamentos na mão lá, não tinha nem as tábuas, né, da lei, e Deus se manifestou para ele na sarça, aquela sarça que nós usamos como o símbolo da igreja presbiteriana, né, uma revelação de Deus ao homem, né, aquele momento que Deus buscou mostrar-se para o homem. Moisés está tendo ali uma revelação direta. E nós cremos que os escritos, nós vimos nas outras lições a respeito da Bíblia, né? Então, assim, não é o nosso foco hoje, porque nós vimos aqui, só relembrando aqui os títulos. Então, nós temos aqui, desde a primeira lição, a Biblioteca de Deus, como Deus se faz conhecer. Como Deus se faz conhecer, já é a lição número 2. Quem escreveu a Bíblia? Lição número 3. Lição número 6, a unidade da Bíblia. Lições 4 e 5, como interpretar a Bíblia. Então, essas lições nos mostram um assunto que é o seguinte: é possível você, através das Escrituras, obter a revelação de Deus para a sua vida. Você consegue nas Escrituras saber quem é Deus. Ela vai dizer os atributos de Deus, ela vai falar sobre o caráter moral de Deus, ela vai falar sobre o caráter justo de Deus, vai falar sobre o caráter amoroso de Deus. Ou seja, a teologia sistemática vai chamar isso de atributos, né? Onde vai estudar a Deus na Bíblia e vai mostrar os seus atributos, as características, sim. A pergunta é, eu posso afirmar que o conjunto, são 3 conjuntos ali, né? O segundo e o terceiro conjunto estariam contidos no primeiro? O primeiro seria a crença, né? O segundo seria conhecimento e o terceiro seria verdade. Esses 2 últimos estariam contidos no conjunto crença?
Não, aqui, vamos interpretar então aqui. Então, só então, botando um ponto final aqui na minha frase, aí eu vou falar do que o irmão falou. Deus se revela ao homem, ponto. Onde? Nas Sagradas Escrituras. Como, quando, onde? Nós vimos em outras lições. Mas nós vimos que as Sagradas Escrituras têm a revelação de Deus para o homem. Sem essa revelação, o homem não conheceria Deus como ele é. Então a pergunta do irmão a respeito de conjunto, né? Você vai ter no conjunto de crenças algumas que não são verdade. Vai estar aqui. Vai ter coisas que eu vou acreditar e que não são verdade. Olha, eu acredito que o Super-Homem existe, que o Homem-Aranha existe. Eu não vou conseguir provar isso nunca. Está fora, né? Biblicamente, irmão, vão ter várias afirmações que são crendices. Quando eu digo biblicamente, porque não estão na Bíblia, estão fora da verdade. Voltando aqui, quem vai estabelecer o conjunto verdade com relação ao conhecimento teológico? Quem é que aponta o que é a verdade no conhecimento teológico? A Bíblia. A Bíblia. Quem é que vai apontar a verdade a respeito de Deus para você? Eu? A minha redação? É a Bíblia. Então, há coisas, por isso que acontece, a gente sintoniza um canal e você vai ver aquela famosa cena onde a pessoa está dizendo, olha, compre isso aqui, compre aquilo outro, compre uma fronha ungida, você compre um vidrinho do não sei o quê. Você não tem isso amparado em uma verdade bíblica. E isso se torna uma crendice. Eu costumo dizer, às vezes, que no meio cristão há muita superstição. Há muitos supersticiosos. Quando eu não falo de maneira pejorativa, querendo denegrir ninguém, querendo diminuir ninguém. Eu falo de uma maneira analítica, analisando isso aqui. Há pessoas que acreditam em coisas que a Bíblia nunca disse, que não está no conjunto verdade das Sagradas Escrituras. Então, quando eu digo, olha, eu senti de Deus isso. Meu irmão, se não tiver baseado no texto bíblico, você sentiu qualquer coisa, menos a vontade de Deus para você. Sim? Sim, o respaldo é a Bíblia. Não, porque eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas aí a gente ia ficar a manhã inteira. A pessoa diz que Deus falou alguma coisa, ela fala uma coisa totalmente absurda, sem respaldo bíblico, e aí você, de repente a pessoa fala assim, eu não posso julgar. Você não precisa julgar, deixe que a Bíblia julgue por você. Não tenha medo de usar a Bíblia para isso. Deixe que a Bíblia julgue por você. Porque senão você cai onde? Cai no campo da crendice. Cai no campo da crendice. Por que é importante o sermão na igreja? Por que é importante o ensino da escola dominical? Por que é importante, né, o ensino de uma quarta-feira, um culto, uma pregação de uma quarta-feira? Por que é importante eu estudar a Bíblia, eu buscar o conhecimento bíblico? Porque aí eu vou evitar crendice. Então, irmão, não sei se eu consegui responder a pergunta. Há uma parte das crenças que são verdadeiras e outra parte que não é. Não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta do irmão. E há uma parte de verdades que não fazem parte nem de crença, porque nós não sabemos toda a verdade. Eu diria que só quem sabe toda a verdade é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Então, só concluindo aqui esse raciocínio. Quando você vê aqui uma parte do conjunto da verdade que está sozinho aqui, significa que nós não temos acesso a isso aqui.
Nós não temos acesso a todo o conhecimento da verdade, esgotado, exaurido. Eu vou fazer uma dissertação sobre o que é uma caneta. Eu vou escrever 1000 páginas e ainda faltarão algumas páginas, talvez, para eu descrever tudo sobre uma caneta. Olha só, a situação crença, eu vejo como fé, e fé na Bíblia é coisa incondicional. Isso é coisa incondicional. Agora, o que deixa de ser verdade é a interpretação que as pessoas fazem da própria palavra. O que extrai dali cria uma ideia errada, no meu ver, entendeu? E vai passar o quê? Ser mentira, não verdade. Não necessariamente verdade. A crença ali pode substituir por fé, é sinônimo. Sim, em um certo sentido, pode se chamar de um tipo de fé aqui. Só que eu estou querendo, nesse segundo momento aqui da nossa discussão, falando sobre a verdade, eu estou querendo amarrar já no conhecimento da Bíblia. Então, no conhecimento da Bíblia, obrigatoriamente, eu tenho que estar baseado no texto bíblico. Eu entendo o que o irmão está falando. Talvez até uma pessoa se sinta ofendida se ela crê em uma coisa que eu acho esdrúxula e eu chegar para ela e falar, você crê em bobagem. A pessoa pode se sentir ofendida, eu entendo o que o irmão está falando. Mas agora, nesse segundo momento do nosso debate aqui, eu já estou amarrando no conhecimento da Bíblia, estabelecendo que, através da revelação de Deus para nós na palavra, conforme diz a nossa confissão de fé, o Espírito Santo falando na palavra para nós, né? A própria Bíblia diz isso. Então, aí eu estou partindo dessa premissa, de que a palavra revela para nós a verdade teológica, as verdades espirituais. Nisso daqui, nós ficamos, sim, direcionados. Aí nós recebemos, como o irmão falou aqui no início, o regulamento. O regulamento para a fé. Não basta eu dizer que creio. Eu tenho que dizer que creio, mas fazer como os bereanos. Isso está nas Escrituras? O que bereanos faziam? Recebiam e examinavam. Então, nesse sentido, nessa investigação bíblica, o conhecimento teológico será validado, será tido como verdade, se estiver embasado na Bíblia. Agora, há uma parte do que nós cremos que talvez nós não consigamos justificar, como, por exemplo, muitos milagres. No sentido científico, você não vai conseguir justificar. Mas trazendo para a questão da fé e da verdade bíblica, você vai justificá-los porque a Bíblia diz. Existe um livro não, quer dizer, é um filme que eu não sei se é um livro. Ele é chamado A Jornada. Alguém já viu esse filme? É um filme cristão, A Jornada. Ninguém viu, não? É um filme bom para passar aqui no Cine Gospel, né? Os irmãos não viram? Eu vou dizer a ideia do filme, não vou dizer o final. Que é o seguinte, um estudioso estava dizendo o seguinte, olha, eu vou ensinar, a tese dele era esse, um professor de seminário, nós devemos ensinar os ensinamentos bíblicos sem citar o nome de Jesus. Porque muita gente se sente ofendida com o nome de Jesus. Então vamos ensinar os ensinamentos bíblicos, são bons, todos têm que receber o ensinamento de Jesus, mas vamos tirar o nome de Jesus, porque quando você bota, muita gente deixa o ensinamento de lado, só porque falou em Jesus, a pessoa se ofende e não recebe o ensinamento, o que ele está querendo. Aí, por que o nome do filme é A Jornada? Ele fez uma viagem para o futuro, e lá de 1800 e alguma coisa, que ele estava, ele veio para hoje. E ele começou a ver a situação da igreja no século XX. O filme, eu acho que é do século XX, finalzinho do século XX, não diria século XXI. Mas vamos supor que ele viesse para a data de hoje. E ele comparou com a questão do século XXI, e constatou
o relativismo que nós vivemos hoje. Quem é que determina o que é a verdade? O famoso quem disse. Quem disse, né? O relativismo, você não tem um absoluto, uma direção a seguir. Se a gente falou aqui no início, o presbítero José falou, né, irmão? Regulamento. Esquece regulamento. Tudo é relativo. O que é que me faz feliz? Isso, então. Aí, é interessante você falar isso, né? Essa frase. A verdade é uma pura construção do intelecto humano, é o que vão dizer. Então, a verdade que eu construí está construída. Esse é o relativismo, certo? Então, por isso que a gente ficou com uma definição de verdade aqui no início, Caio. E se não me falha a memória de Agostinho, você pode até me ajudar, que a verdade é o que é, ponto. Eu fiquei numa definição bem simples de verdade, porque isso dá uma dissertação, dá uma vigília falando sobre isso. Então, se nós partimos para o século XX, vamos ver que as coisas estão muito relativas, muito relativizadas. Aí o que acontece? Uma menina, nesse filme, eu não sei se foi um cachorro quente que ela roubou e saiu correndo. Aí ele segurou. Aí falou, menina, você não pode roubar. Você não pode roubar. Roubar é pecado. Aí a menina virou para ele e perguntou, quem disse? E saiu correndo. Aí caiu a ficha. Aí, ele entendeu o quê? Tirando o nome de Jesus, tirou a autoridade da palavra. Porque as pessoas se sentem muita vontade para citar outros, né, famosos. Não, não estou falando que eu sou contra citações, não. Tá? Não tem raiva de citações, não. Podem fazer citações à vontade. Né? Um seminarista, inclusive, ele faz citações para basear o seu argumento. Mas quando chega na hora de citar no nome de Jesus, aí trava. Então ele entendeu o quê? Que não dava para separar o nome de Jesus dos ensinamentos da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? A verdade foi estabelecida através de uma autoridade. Que autoridade é essa? O Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Espírito Santo de Deus falando na palavra, a autoridade de Deus. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando e as pessoas ficavam assim, nós nunca vimos alguém ensinar com essa autoridade. Não dá para separar. O Alex dando uma aula na escola dominical falando de um texto bíblico, não chega nem longe de Jesus dando, né, o esclarecimento das Escrituras para aqueles homens. Eles chegaram e falaram assim, nós nunca vimos alguém ensinando com tal autoridade. Então, o conhecimento bíblico, ele é um conhecimento teológico que vai estabelecer o conjunto de verdades que nós iremos crer. O Evangelho vai dizer para nós que se tudo o que Jesus fizesse fosse escrito, de uma maneira hiperbólica aí, né? Todos os livros da terra não conseguiriam escrever o que Jesus fez. Falou isso de uma maneira hiperbólica aí. Então, vamos entender o que o Evangelho diz. Não foi tudo que Jesus fez que está escrito naquele Evangelho, por exemplo. Podemos concordar com isso. Se Jesus Cristo, tudo que ele fez não está escrito, no sentido do texto, há uma parte da verdade que nós não conhecemos, que é essa parte do conjunto aqui, mas que continua sendo verdade. Não é porque eu não conheço que deixa de ser verdade. Por isso que a gente não pode filosofar muito sobre a verdade. Porque aquela velha história, uma árvore caiu lá no bosque. Se eu não ouvi o barulho e não vi a árvore cair, então logo ela não caiu, né? Aí o pessoal começa a... Mas nós consideramos o quê? Que existe uma verdade que nós não alcançamos. Tá? A árvore caiu e eu não vi, mas ela está lá caída. Sim. Não. O avião caiu, discordo? Mas ele não estava dentro do avião, então. Discordo porque não vi, né?
A princípio, concordar e discordar está livre aí. Sim. Muitas das vezes, por falta de conhecimento da palavra, às vezes nós vacilamos. Por exemplo, não sei se o senhor deve conhecer bem a história do Eli chamou Samuel. Aliás, Deus chamou Samuel em visão. Nós, presbiterianos, não consideramos muito esse foco de visão. Mas a Bíblia relata que Deus chamou Samuel, se não me engano, 3 vezes, e Samuel, em vez de ir a Deus, foi a Eli, que era o pai dele. O senhor me chamou? O que o senhor quer comigo? Não te chamei, não. Voltou a 2ª vez, Deus chamou Samuel de novo, ele tornou voltar a perguntar ao pai dele, o Eli, o que o senhor quer comigo, papai? Eu estou te ouvindo. Eu não te chamei, não. Veio a 3ª vez. Na 4ª vez, Eli falou, olha, Samuel, quando alguém te chamar, você fala, Senhor, que seu servo está ouvindo. Samuel já era servo do Senhor. Muitas das vezes nós somos servos do Senhor e Deus está falando conosco por intermédio da sua palavra e nós não queremos ouvir. Fazemos vista grossa. Eu me lembro de alguns textos que eu já vi que Davi, ele procurava a Bíblia para se justificar os seus erros. Eu mesmo já tive uma situação dessa no passado, de procurar justificação dos meus erros dentro da Bíblia. Teremos cuidado, temos que ser bem humilde para aceitar os ensinamentos da palavra e buscar mais nela conhecimento. Exato. Então, só aqui, nós encerrando, vou citar aqui, por exemplo, na lição número 12, que fala sobre a dificuldade científica, só para a gente encerrar essa questão do conhecimento. Método científico não pode, por exemplo, ser aplicado a fatos históricos, que você não repete, não experimenta, não revê aquilo acontecendo, né? Então, aí ele fala aqui que existe uma prova histórica judicial, que são evidências de testemunhos históricos, testemunhos escritos, registros, né? Ele fala, por exemplo, que a arqueologia apoia fatos históricos bíblicos, né? Então você tem uma série de coisas que apoiam a autoridade das Escrituras. E outra coisa, ele fala aqui, lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas, que as leis que Ele próprio criou, né? Às vezes querendo explicar tudo e se eu não entender, então, enfim, não é verdade. É muito perigoso esse relativo de aquilo que eu não entendi, aquilo que eu não criei, não é verdade. Globo News, da Globo News. Sim. E o irmão... O que eu vou dizer aqui não é para escandalizar a igreja, não. Eu ontem, depois do almoço, eu vi um grupo com uma inscrição na camiseta. Eu não sei se é uma denominação nova, não sei o que. Estava escrito lá, Jesus Cristo é uma mulher. Aí cai na verdade, vamos falar da verdade. Pô, de onde é que eles tiraram aquilo? De onde é que... Olha, eu chamaria
Eu pediria ajuda aos universitários, chamaria o professor Nilson. Mas eu vou dizer, dizem muitas coisas sobre Jesus Cristo. Ó, sabe como é que eu resumo isso daí? Sim, a camisa dizendo Jesus Cristo é uma mulher. Pode ter várias intenções naquilo ali. Várias intenções. A afirmação, a priori, eu digo que é absurda. Eu teria que conversar para saber se ele está fazendo uma referência, uma homenagem à mulher no mês da mulher, etc. e tal, que Jesus se preocupava com as mulheres, mas a frase, a priori, ela está equivocada. Tem uma... Ah, não. Permita-me até dizer, o que se dizia Jesus Cristo, o homem, ele... Eu não sei se é filha dele, que quando ele morreu, aí ela assumiu o lugar dele, e aí ela começou a dizer Jesus Cristo a mulher. Eu acho que não é isso? A 666. Por quê? Porque agora a líder é mulher. Se o líder se dizia Jesus Cristo morreu, qual é a sequência para não perder a questão do poder sobre os fiéis ali? Não, Jesus Cristo agora é mulher, agora sou eu. Então, agora, como é que eu resumo isso daí? Através do próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Ponto final. A autoridade sobre quem é Jesus Cristo é a Bíblia. Então, eu estava lendo um livro sobre Jesus Cristo que eu parei de ler. O autor começou a colocar a interpretação dele. Se ele colocasse um embasamento bíblico, eu gostaria, mas... Então, assim, não me agrada, muito embora seja necessário, às vezes, você conhecer pontos de vista diferentes, não é uma leitura que me agrada tanto. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, veja a importância do conhecimento bíblico. O irmão estranhou porque o irmão tem um conhecimento bíblico. Vamos ler, para nós orarmos e encerrarmos, Colossenses 1:10. Gostaria, está na nossa revista, ou, se quiser abrir na Bíblia, Colossenses 1:10. Podemos? É. 1:10, irmão. Eles... Pode ler, irmão. Então, inclusive, são os outros pontos da Bíblia que que a lição... Perdão, os outros pontos do conhecimento da Bíblia que a lição desenvolve. Nós falamos a questão da importância do conhecimento aqui hoje. Os irmãos podem sim estar complementando a sua leitura na revista, porque o debate ele se estende, não há tempo, né, para seguir todos os pontos. Então, me preocupei em falar sobre a questão do conhecimento, que não está aqui na revista, né? Mas, então ele fala assim, qual a importância do conhecimento bíblico? Então, Colossenses 1:10, conforme o presbítero Josias leu, a fim de viver de modo digno do Senhor. Eu pergunto, o que é viver de modo digno do Senhor? A Bíblia vai dizer. Né? Para seu inteiro agrado. Ok. O fim do homem é glorificar o nome do Senhor. Como eu vou agradar a Deus e glorificar o seu nome? A Bíblia vai dizer. É simples assim. Pode completar a leitura, irmã, por favor. Maravilhoso, maravilhoso, né? Então, é maravilhoso realmente. O 10 e o 11 e o 12. Né?
Então nós vemos que, crescendo no pleno conhecimento de Deus, veja bem, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu acho muito interessante quando a pessoa fala assim: Deus é um só, eu creio em Deus, e Jesus é bom, mas esse negócio de Bíblia aí, esse pessoal... É uma incoerência, porque quem fala de Deus é a Bíblia. Quem fala de Jesus é a Bíblia. Aí uma vez eu dei vou chamar de choque, né? Eu dei um choque no colega, eu falei assim: você está autorizado a não acreditar em Jesus nem em Deus, porque você não acredita na Bíblia, então eu não sei qual o Deus que você acredita e nem em Jesus. Você está autorizado a não acreditar em Jesus Cristo. Se a Bíblia não nos revelar, nós não saberemos quem é Deus. Crescendo, né, para o pleno conhecimento, muito boa a lembrança da irmã dos demais versículos, né? Fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória. Quando que você é fortalecido espiritualmente, né, no seu poder segundo a força da sua glória? Quando as Sagradas Escrituras vêm até mim revelando a palavra. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando essa fé é gerada pela palavra, esse conhecimento vai gerar isso. Como é que vem a regeneração, né? Como é que vem a justificação? Isso tudo é Deus agindo. O Espírito Santo pela palavra. Tudo isso é a ação de Deus em nós. E nos fez idôneos, né? A parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos fez merecedores de uma herança, por assim dizer, nos fez idôneos à herança. Ele nos concedeu a vida eterna. Então, essa questão do conhecimento, encerrando aqui os pontos que nós vimos, nós cremos. Se nós cremos e não está embasado no conhecimento bíblico, se torna uma crendice. Se nós cremos e está embasado no conhecimento bíblico, ele está justificado no conhecimento teológico. E se nós cremos nessa revelação da parte de Deus, perfeitamente o que a irmã leu aqui, né, seremos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Veja a importância do conhecimento. O que eu fico impressionado é com o número, com a multiplicação de lugares onde a Bíblia é colocada como um enfeite, e depois se fala tudo em nome de Deus, sem usar a Bíblia, e as pessoas não estão prestando atenção nisso. Elas estão sendo enganadas, não estão examinando, não estão falando como os crentes de Bereia. Então, a saúde da igreja depende disso. A saúde da igreja depende disso. E a nossa saúde espiritual, individualmente, que a igreja começa conosco, nossas famílias, depende disso. Amém, irmãos? Vamos passar, então, para o momento final da oração. Algum irmão quer fazer alguma observação final? Podemos encerrar? Sim. O senhor desse uma definição a respeito da obediência da Bíblia e o conhecimento, que são duas coisas diferentes. Porque nós tivemos aqui um desprazer muito grande da igreja, e um pastor que se dizia sempre conhecedor da Bíblia, disse que já tinha lido a Bíblia 8 vezes, e ele não saiu daqui muito bem quisto, não. E até hoje ele não é bem olhado aqui, não. Então ele tinha um conhecimento grande na Bíblia, só que quero saber que o senhor dá uma definição sobre obediência e conhecimento. Muitas vezes nós somos obedientes e conhecemos menos, e muitas vezes conhecemos muito e obedecemos menos. É interessante a observação do presbítero Josias, e a resposta maior vai ser dada na próxima lição, que é a importância, a necessidade de viver a Bíblia. Veja que separou 2 lições, e justamente a última pergunta que o irmão fez, faz um link, né? Faz uma ponte para outra lição. Conhecer a Bíblia e viver a Bíblia, qual a diferença? Existe.
Né? Existe. Então, a observação que o irmão fez de uma pessoa que tem um grande conhecimento, mas que não colocou em prática, a nossa próxima lição vai falar sobre isso, que é a questão de viver a Bíblia. E se nós, irmãos, prestarmos atenção, nós não somos salvos pelo conhecimento. Hein? Nós somos salvos pelo conhecimento? Né? Somos salvos pela graça. É claro que, né, nós temos acesso à palavra de Deus e será transformada a regeneração, através da regeneração, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não simples estudar a Bíblia, porque aí a gente vai fazer aquela pergunta de sempre: todos os estudiosos da Bíblia são salvos em Cristo? A pergunta é simples, né? É difícil afirmar que são. Então, o que ocorre? Nós não somos seitas que querem ser salvas pelo conhecimento. Há seitas que apontam para isso. Nós temos que ter o conhecimento na palavra, mas sabemos que o que opera em nós a salvação é a graça de Deus. Irmão, realmente, conhecer e praticar, existe uma diferença. E a gente vai tratar isso realmente na próxima lição. E isso tem que estar casado, né? Isso tem que estar casado. O saber e o praticar, né? Não somos perfeitos, mas dentro de uma maioria de atitudes e de frutos que produzimos, tem que estar evidenciados que aquele conhecimento bíblico fez diferença em nossas vidas. E a gente pode até levantar essa questão aí de novo no domingo que vem, e levantar uma outra questão que já foi feita até de púlpito, essa pergunta: se há multiplicação de tantas igrejas evangélicas, por que o país não melhora? E não falamos melhorar economicamente, não, moralmente e eticamente. Por que não melhora? Fica uma pergunta aí também para a próxima lição, que é o viver. Como viver, né? A necessidade de viver a Bíblia. São perguntas honestas e necessárias. Amém? Vamos curvar nossas frontes, irmãos, e falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, te damos graças pela manhã de domingo na tua casa. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar em comunhão uns com os outros e estar compartilhando um pouco mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. No momento que vamos para casa, guia-nos em paz. E agradecemos pela refeição, pelas refeições que tomaremos, Senhor. Reconhecemos a tua bênção sobre nossos lares. E pedimos também que o Senhor abençoe o nosso retorno para logo mais estarmos aqui louvando o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém.